conversar um pouco sobre hidrocefalia. Você já ouviu falar? Bem, nesse vídeo nós iremos conversar um pouco sobre conceitos básicos para poder se entender melhor sobre hidrocefalia, consequentemente poder lidar melhor com essa situação. A palavra hidrocefalia vem do grego hidro, que significa água, e céfalo, que significa cabeça. E o conceito dessa palavra realmente é isso. Hidrocefalia significa acúmulo de líquido dentro da cabeça. É interessante notar que esse acúmulo de líquido que ocorre dentro da cabeça, ele não ocorre no cérebro como um todo, mas sim dentro de cavidades. Essas cavidades que são próprias do cérebro, todos temos, que são chamadas de ventrículos. Os ventrículos, eles são em número de 4, conforme podemos ver agora nessa imagem. Essa imagem representa a face lateral de um cérebro. É como se estivéssemos vendo o cérebro de perfil. Notem que, por se tratar da superfície do cérebro, nós não conseguimos identificar a localização dos ventrículos, pois os ventrículos não são estruturas superficiais. Porém, se conseguíssemos observar de uma maneira profunda o cérebro, iríamos aí sim conseguir identificar a localização dos ventrículos, justamente essas cavidades em azul. Conseguimos observar então que os ventrículos estão situados de uma maneira profunda, como se fosse bem no meio mesmo do cérebro, na sua parte mais próxima, onde um hemisfério cerebral encontra o outro. De posse da localização dos ventrículos, nós vamos agora identificar cada uma das estruturas. Vamos começar com os ventrículos mais superiores, que têm forma de C, com essa seta puxada com uma bolinha da cor azul bem escura. São chamados ventrículos laterais. Os ventrículos laterais são em número de 2, um em cada hemisfério, um no hemisfério direito e o outro no hemisfério cerebral esquerdo. Mais inferior, como se fosse bem no centro, nós vamos encontrar essa estrutura com a seta com uma bolinha arroxeada, chamado terceiro ventrículo. Na sua porção mais inferior, o sistema ventricular apresenta essa estrutura que tem a bolinha puxada na seta de azul clara, chamada quarto ventrículo. Entre o terceiro e o quarto ventrículo, nessa figura conseguimos ver essa estrutura de cor verde, chamada aqueduto cerebral, justamente o que faz a conexão entre o terceiro e o quarto ventrículo. Apesar de não estar bem claro nessa imagem, entre os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo também há uma conexão. Podemos então dizer que o sistema ventricular, essas 4 cavidades, elas estão interconectadas. Outra estrutura de extrema importância é essa estrutura vermelha dentro das cavidades ventriculares, com a bolinha vermelha identificando, chamada plexos coroides. Os plexos coroides são justamente a estrutura responsável por produzir o líquor, por fabricá-lo. Aproximadamente 80% do líquor que se encontra dentro da cavidade ventriculares, dentro também de toda a estrutura que banha o cérebro, é produzida pelos plexos coroides. O sistema de absorção ele já se encontra na parte mais superficial do cérebro, que também não conseguimos identificar nessa imagem. Então, o líquor ele é produzido pelos plexos coroides e vai de ventrículo em ventrículo num sistema de escoamento, sendo que ele começa na parte mais superior e vai se dirigindo para a parte mais inferior. Quando ao chegar no quarto ventrículo, esse líquido ele sai das cavidades ventriculares e vai banhar o sistema nervoso central, tanto o cérebro quanto também a medula espinhal. Quando então, aí sim, após exercer as suas funções, ele volta e vai ser absorvido nessas estruturas chamadas granulações aracnoides. Sendo absorvido nessas granulações aracnoides, o líquor ele é lançado na nossa circulação sanguínea normal. Bem, dentre as funções do líquor, nós destacamos a questão da proteção mecânica do sistema nervoso central e também relacionada com a questão do metabolismo do cérebro também.
notamos então que há um processo de produção desse líquor e também de absorção. E esse processo ele age de uma maneira regular, ordenada. Porém, quando há um desbalanceamento entre a produção e a absorção, ocasiona um acúmulo desse líquido nessas cavidades chamadas ventrículos, daí então resulta na hidrocefalia. Então conseguimos perceber que há uma produção e uma absorção desse líquido, sendo que ambas ocorrem nessa região do crânio mesmo. Em condições normais, a produção e a absorção, elas são equivalentes. Isso é o quê? Isso significa que a quantidade que o cérebro produz desse líquido é prontamente absorvida pelo cérebro também, consequentemente não gerando nenhum tipo de desbalanceamento e, consequentemente, nenhum acúmulo de líquido dentro do crânio. Então, de posse dessas informações, a gente já pode passar para informação sobre como que se forma a hidrocefalia. E a hidrocefalia geralmente se forma por dois dos possíveis mecanismos. Ou há uma dificuldade na reabsorção desse líquido produzido, ou então um excesso de produção desse líquido, que é o que veremos agora. A primeira causa, e de longe a mais comum, na formação da hidrocefalia, do acúmulo de líquido dentro da cavidade, consequentemente do crânio, é justamente a dificuldade na absorção desse líquido. Apesar de a taxa de produção continuar mantendo-se estável, contínua, devido a essa dificuldade de reabsorção, há um acúmulo de líquido gerando a hidrocefalia. Essa dificuldade de absorção ela pode se dar através de dois fatos. O primeiro fato é justamente quando há dificuldade de absorção, justamente no ponto final da absorção, que são geralmente nas granulações. Esse tipo é o tipo mais comum, é o tipo que ocorre geralmente em crianças, na hidrocefalia congênita, aquelas crianças que já nascem com hidrocefalia. Geralmente, nesses casos, a dificuldade de absorção do líquor, ela se dá justamente nesses pontos finais. Já o segundo caso é quando há uma dificuldade de escoamento do líquido através dos ventrículos. Lembrando que os ventrículos, conforme vimos anteriormente, eles são cavidades que se conectam entre si. Se houver algum tipo de distúrbio que impeça que o fluxo licórico normal ele vá descendo de ventrículo por ventrículo até a saída dele, lá no final, na parte mais inferior, no quarto ventrículo, vai haver também uma dificuldade do líquor ele ser absorvido lá nas granulações. E isso se deve, em grandes casos, a obstruções por cistos, por tumores, por algo que impeça que haja essa drenagem de maneira natural. Já a segunda maneira de ocorrer justamente um desbalanceamento entre a produção de líquido e a absorção de líquido, gerando a hidrocefalia, é no excesso de produção desse líquido. Nesse caso, inversamente ao primeiro, nós temos uma absorção normal, porém há uma quantidade de líquido produzida em excesso, uma quantidade de líquido produzido de uma maneira tão intensa, que não é possível, mesmo funcionando normalmente, o nosso sistema de absorção ele conseguir dar cabo de tanto líquido produzido. Nesses casos, a causa mais comum é justamente a presença de algum tipo de tumor que produza esse líquido especial. Produzindo esse líquido especial numa quantidade maior do que o normal, torna-se inviável o nosso sistema de absorção, ele conseguir balancear a taxa de produção com a taxa de absorção, resultando então num acúmulo desse líquido. Geralmente são tumores que se originam de células que produzem esse líquor, que são justamente as células do plexo coroide, como vimos anteriormente. Bem, nesse vídeo então falamos sobre os conceitos básicos sobre a hidrocefalia, a sua anatomia básica, as formas de como acontece esse acúmulo de líquido dentro do crânio, que é justamente o que chamamos de hidrocefalia, e justamente entendemos um pouco sobre o que é a produção e a absorção
e o papel de cada uma na formação da hidrocefalia. No próximo vídeo iremos falar sobre quais são os sintomas, quais são os sinais que o paciente sente, os meios diagnósticos, como podemos diagnosticar a questão da hidrocefalia. É possível diagnosticar dentro do útero? O diagnóstico ele é exclusivamente após o paciente nascer? E também sobre os meios de tratamento. Nós aguardamos vocês no próximo vídeo. Obrigado.